Nesse sentido aí do nervosismo, Sérgio, você tem alguma dica para os alunos se saírem melhor na prova? Porque além do conteúdo, das matérias, um dos maiores desafios mesmo é conseguir lidar com a parte emocional na hora da prova. Olá, pessoal. Vou me apresentar. Que eu sou o professor Sérgio, trabalho com geografia lá no Colégio Atenas, tá certo? Matrículas abertas, podem ir lá. E é isso. E a pergunta é sobre a questão do emocional dos alunos, tá? Então, é uma competição grande, né? E aí não vale só aquela questão de saber aquele montão de matérias. Então, gostaria de passar para os alunos essa questão do emocional, tentar controlar isso aí, tá certo? Então, a primeira coisa que eu acho que os alunos nossos lá, os alunos do Atenas, têm que ter em mente é o seguinte: vocês estão bem preparados, certo? Vocês estão bem preparados, vocês têm condições, né, de ter grandes resultados, tá? Então, às vezes o aluno fica ansioso e tal, mas quando você começar a fazer a prova, você vai esquecer isso, né, para se concentrar naquele monte de informações ali, certo? Então, o conselho é o seguinte: quando você começar a fazer a prova, esquece o resto do mundo, né? Esquece tudo e você vai se concentrar ali e tenha isso em mente. Eu posso fazer isso. Eu sei, eu estudei essas matérias aqui, entendeu? Então, essa confiança é importante. Alguns alunos começam a ler alguma parte do texto, né, e já começam a pensar que não sabe e tal. Leia o enunciado todo, né? Inclusive, isso aí vai um outro recado aí para os alunos, que é o seguinte: às vezes tem um texto na nossa matéria de geografia, tem um texto lá com o título Globalização. E o aluno diz: eu estou com pressa, globalização, não aguento mais ouvir falar sobre isso, eu sei sobre globalização. E aí ele olha direto as respostas. Letra A, né? Então, sobre o que é globalização, por exemplo. Então, a letra A vai ser sempre uma fala, uma escrita sobre globalização, né? Uma informação muito exata sobre tudo que você já estudou em globalização. Ou seja, vai ser uma informação fácil. Isto aqui é globalização. Por quê? Porque você vai marcar e passar para frente. Só que tem uma coisa: se você não lê o enunciado, você vai errar. Por quê? Porque o enunciado pode ser o texto de algum dissidente, alguém que não concorda com nada e ele falou lá aquele texto lá, um monte de informações que não são aquelas informações que nós estamos acostumados. Então, segundo o autor, aí você vê embaixo do texto, segundo o autor, e aí a resposta era outra, né? Você marcou aquela letra A, que é aquela comum que você já estudou um monte de vezes, mas segundo o autor, a letra B está mais certa, mais correta no caso, né? A letra C, né? Então tomar cuidado com isso. Mesmo que estiver cansado, leia a informação toda, leia o enunciado, né, naquela humildade. É globalização? É, já falei isso 1000 vezes, mas vou ler o enunciado todo e depois vou ver qual é a pergunta ali. Cuidado lá no enunciado com algumas palavras, né? Às vezes vem escrito exceto. Exceto não é a questão correta, né? Você vai olhar o exceto, a exceção. Agora, às vezes não escreve exceto, mas lá no meio do enunciado vem escrito não é tal coisa. O não no meio daquela questão faz ela ficar diferente a resposta. Não é tal coisa, né? Então tem que tomar cuidado com essas expressões assim, porque senão, né, você acaba perdendo uma questão que você sabe conteúdo, mas interpretou errado o que é que está perguntando, tá? Então, às vezes os alunos vão por esse caminho aí e erram uma questão que ele tem conhecimento.